Hoje é dia 9 de dezembro de 2025. Estou aqui no Hospital Márcio Cunha. Estou aqui num momento de reflexão. Meu pai está fazendo um tratamento, mas isso não é o motivo de eu estar refletindo. O motivo de eu estar refletindo é o contexto que se encontra a minha vida e por algum momento eu refleti sobre Romanos 12:2. Por que eu refleti? Me veio à mente, enquanto eu estava aqui andando aos arredores do hospital, nas dependências do hospital, e eu percebi que as minhas ações muitas vezes não me traz bons resultados, não me traz bons frutos. Eu estava lendo Jeremias agora há pouco, Jeremias, acho que capítulo 15, não lembro o versículo, não me lembro também se é o capítulo 15 ou 16, mas o que me faz pensar sobre a palavra de Deus é que Jeremias, num tempo de dificuldade, de angústia, de tristeza, no momento em que ele estava profetizando ao povo, né, palavras duras que Deus mandou profetizar, ele se sentiu angustiado, de certa forma depressivo. Em algum momento ele até questionou a Deus sobre a prosperidade dos ímpios, né? É que olhando ele naturalmente para os ímpios, ele via eles crescerem, prosperarem, e ele, servo bom e fiel, vivia angustiado, amargurado pela situação do povo e pelas duras palavras que ele devia entregar para o povo. Mas ele vai e fala assim: achadas as tuas palavras, logo eu as comi. Ele está dizendo que devorou a palavra de Deus, leu, se debruçou nela, fez dela um alimento. E ele continua dizendo: e elas me foram como refrigério para a alma. Ou seja, trouxe cura para ele naquele momento. O que é a palavra de Deus? Ela é o refrigério, ela é a cura, talvez para um sentimento depressivo, um estado de depressão. Como é que eu vou usar esse remédio? Esse remédio não tem contraindicação, ele deve ser usado exaustivamente, de forma contínua, sem limites. Os remédios naturais, até mesmo os naturais, sem serem as drogas, eles têm um limite para serem usados. A água é um remédio natural. A água é um remédio preventivo e também corretivo. A água sendo usada de forma adequada, ela previne doenças e também é corretivo. A água ajuda a corrigir alguns problemas de saúde, mas não pode ser em excesso, tem que ter a quantidade certa, né? E drogas, remédios, drogas, esses manipulados, né? Eles são paliativos, eles resolvem um problema e arrumam outro, né? Se forem usados durante muito tempo, ele resolve aquele problema pelo qual ele foi usado, né? Mas acaba gerando um outro problema. São os efeitos colaterais que o remédio químico pode trazer. Mas a palavra não. A palavra de Deus é diferente.
Se você achar a palavra hoje, que é a Bíblia é a palavra de Deus, não coloque limite nela. Deguste-a. Come ela de forma exaustiva, exagerada. Não para se ensoberbecer, no sentido de li muito, já li 2 vezes, já li 3 vezes, olha quantas vezes já li. Não é nesse sentido. É no sentido de remédio, mas um remédio que cura e o efeito colateral é benéfico. Todo o efeito colateral da palavra, desse remédio é benéfico. Jeremias fez isso. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram como refrigério. Agora, pensando nisso, no começo eu citei sobre Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu havia falado sobre as ações. As nossas ações, ela é o reflexo da nossa mente. Então, a imaginação é produzida na mente e a ação é o desenforme. É o produto que sai da forma e a forma é a mente. Então, as ações é o produto que sai da forma e a nossa forma é a nossa mente. Como é que eu posso ter uma vida transformada, vivificada? Como é que eu posso ter uma vida crescente em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todos os níveis? No meu casamento, se eu não sou casado, na minha vida de solteiro, como é que eu vou fazer para não me perder? No meu casamento, como é que eu vou fazer para esse casamento ser um manancial, um oásis, um lugar de paz, de harmonia, de amor, de companheirismo, de uma vida abundante, alegre, feliz? Como isso vai suceder? Através das minhas ações. Existem princípios, e todos eles são bíblicos, estabelecidos no livro que perdura por milênios e não é desatualizado, é muito pelo contrário, ele é cada vez mais atual. Parece que quanto mais problemas surgem, mais soluções tem nesse livro para esses problemas. E como é que esse livro pode solucionar os nossos problemas? Eu preciso conhecê-los, fazer o que Jeremias fez. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram como refrigério para a alma. Ela solucionou meus problemas, resolveu a minha questão. Como as minhas atitudes serão mudadas? Pela renovação da mente. E como é que eu vou ter a mente renovada? Pela palavra, pela oração, pela súplica. Tu, quando for orar, Jesus falou, parece que está em Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, quando você está com dificuldades, eu acho que é durante toda a vida, né? Nós temos aflições. Tem uma promessa para nós sobre isso aí. Essa promessa não é bem uma promessa, mas é o que acontece na nossa vida. No mundo tereis aflições, Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Então existem alguns passos para a gente viver uma vida plena, uma vida de vitória, de milagre após milagre. Uma vida de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. É assim que o crente vive, é assim que o crente que eu estou falando é aquele que acredita no Deus dos céus, no Deus de Israel, o Criador de todo o universo, o Pai de Jesus, o Supremo, o grande eu sou. Então existem princípios para vivermos uma vida feliz. E viver uma vida feliz certamente não está ligado às nossas vontades, aos nossos prazeres efêmeros, às nossas concupiscências, que são os desejos carnais. Não. O próprio Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Quem conhecerá? Tão enganoso que quem conhecerá? Ninguém pode conhecer. Ele é perverso. Procura sempre os próprios interesses. Como é que a gente vai quebrar isso? Achando as tuas palavras, logo eu as comi, e elas me foram como refrigério para a alma. A palavra refrigério, a palavra muda o comportamento porque ela muda a mente. A oração com a palavra transforma o sentimento que produz a ação, que é a mente. Então, quanto maior for o meu contato com essa palavra, quanto mais eu me debruçar lendo-a, massivamente estudando-a, os detalhes, e quanto mais tempo eu estiver dentro do meu quarto. O meu quarto aqui é um lugar reservado, um lugar onde não tem luzes, não tem aplausos, não tem plateia, ninguém me vê, onde eu exponho totalmente o meu coração, o meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade, as minhas falhas, os meus erros, onde eu sou de verdade, aquilo que eu sou. E ali eu busco conselho, resposta, direção. É uma promessa de Deus. Jeremias 33:3. Conhecidíssimo isso daqui. Clama a mim e eu vou responder a vocês. E eu vou anunciar a vocês, eu vou fazer para vocês e em vocês coisas grandes, tão grandes e tão firmes que não pode ser derrubado por qualquer vento ou por qualquer um. Na verdade, não pode ser derrubado de forma nenhuma. Coisas tão grandes e firmes que vocês nem sabem. Você me pede uma coisa, eu faço muito além. Não é isso que está escrito também? Ele é o Deus que faz e opera em nós muito além do que pedimos ou pensamos. Vou finalizar esse vídeo, essa reflexão, trazendo para a nossa vida. Pode ser que você esteja sem direção, sem saber o que fazer com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, com sua família, na vida financeira, na vida espiritual, emocional. Deus está te convidando para deixar os seus velhos hábitos. Jeremias profetizava para um povo obstinado, de duro coração, enraizados nos próprios entendimentos, nos próprios conhecimentos, nos desejos profanos dos seus corações, e as suas ações eram voltadas sempre para os seus próprios interesses, orgulhosos, presunçosos, avarentos. Povo obstinado, idólatra, que fazia o que queria, sem direção, sem compromisso com Deus. Jeremias profetizava para esse povo. Eles estavam afastados de Deus, viviam uma vida perversa. Deus está chamando hoje você que está vendo esse vídeo
para um novo começo, para mudança de hábito. Naquela época, a idolatria reinava, eles se inclinavam diante dos deuses falsos, a Baal e as suas idolatrias. Hoje nós temos grande parte das pessoas curvadas, inclinadas a séries, filmes, jogos e disputas de todos os tipos, internet de modo geral. Estamos inclinados, encurvados, adorando, idolatrando essas coisas, porque quando alguém senta em um sofá, ou seja lá onde for, e se dispõe a estar ali minutos, horas, a fio, colocando comida podre dentro da sua mente, com filmes, novelas, séries, pornografia, entregando os seus sentimentos, os mais sinceros sentimentos a, por exemplo, jogos, são sentimentos verdadeiros. Os fanáticos torcedores, eles se entregam de corpo e alma para uma instituição que não lhe acrescenta nada, muito pelo contrário, a maior parte do tempo ele faz mais mal do que bem. Ficam irados, ficam facciosos, né? Sentimentos de facções. O que é facções? São divisões entre si. Só tem torcedores para um grupo A e torcedores para um grupo B. Aqui nós temos duas facções que lutam contra si, seja fisicamente, em alguns casos, ou verbalmente, moralmente. São ofensores, apelidam uns aos outros. Aparentemente não causa dano nenhum, mas por dentro o coração está apegado. Tão apegado que vira um debate, um embate, que é prejudicial para a alma, para o espírito. Então nós nos dobramos, nos inclinamos a esses deuses deste século. Deus deste século tem cegado os nossos olhos. E temos nos afastado de Deus. Estamos distantes de Deus. Mas hoje Deus tem um chamado para você. Esse vídeo tá longo, mas eu resolvi do nada fazer isso aqui. Luto contra isso. Não tenho vontade de aparecer de modo nenhum. Mas fiz. Tem um canal no YouTube desativado que fala de outra coisa, fala de finanças. Mas eu vou postar esse vídeo lá. É o primeiro vídeo. Que Deus abençoe, que a partir de hoje você receba essa palavra, que não é minha, é uma instrução de Deus através da Bíblia, da palavra, porque bem sei eu os planos que tem para vós. São planos bons, agradáveis, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos excelentes para você. Posicione-se. Negue-se a si mesmo. Negue a sua carne, seus desejos, concupiscências. E recomece. Deus não busca perfeitos. Não. Deus não busca quem não erra, quem nunca errou, jamais. Ele se compadece daqueles que o buscam. É misericordioso para com todos, perdoador, longânimo. E ele tem um novo começo. Mas é preciso postura, posicionamento. Abandona essas práticas deste século, essas que eu citei, e comece um novo hábito. Come a palavra. Entra no quarto e fica lá. Ainda que não tenha palavras, ainda que você não saiba orar, ore pela sua oração. Diga: Senhor, eu não sei orar, então eu oro pela minha oração, me ensine a orar aqui. Eu vou ficar aqui 30 minutos, eu vou ficar aqui. Eu fico 30 minutos assistindo uma série, então eu vou ficar aqui dentro desse quarto. Eu estou dizendo para o Senhor que eu estou aqui, disponível para o Senhor. Fala comigo. Eu preciso ser mudado. Deus abençoe, que você cresça e seja fortalecido pelo Senhor. E que
que sua vida seja totalmente transformada em todas as áreas. Eu desejo a paz do Senhor, que excede todo entendimento, para guardar o seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe.